Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso você seja novo por aqui e ainda não me conheça, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer não resenhas, mas breves comentários e, por que não dizer, simplesmente registro dos últimos filmes, livros e gibis com os quais eu entrei em contato. E, pois bem, sobre o que eu estou aqui hoje? Enfim, né, boa parte do meu dia foi dedicada à leitura desta, que de fato eu considero uma obra-prima. Ela é fruto do trabalho de um cartunista francês chamado Christophe Chaboté. Atualmente nós já contamos com 5 obras desse autor aqui traduzidas no Brasil. E todas elas foram publicadas por essa editora jovem chamada Pipoca e Nanquim. Eu tenho quase tudo dessa editora. Esse, de fato, se não me engano, é o terceiro gibi que eles publicaram aqui no Brasil há mais ou menos uns 5 anos atrás. E é uma espécie de adaptação de um clássico da literatura norte-americana do Harry Melville, que é Moby Dick. Eu vou mostrar para vocês que de fato é um livro gigantesco, dá para perceber tanto pelo tamanho aqui, como pela quantidade de páginas também. Se eu não me engano, ele tem umas 240 páginas. Deixa eu conferir aqui. Não, 200 e... Na verdade, o gibi ele tem 254 páginas. E no final do livro há uma mini biografia do Chaboté e do Harry Melville, né? Tentando simplesmente contextualizar, né? Quem é o Chaboté, quais são suas obras, qual é a sua história e a importância do Harry Melville para a literatura norte-americana e, para não dizer, da literatura mundial. E, aí, repetindo, ele tem essa lombada meio que arredondada, a capa é num material cartolinado bem resistente, as folhas é de um papel, ele tem essa guarda, esse azul piscina, para lembrar, obviamente, o tema da obra, que é uma viagem marítima de quase 3 anos. E as páginas foram publicadas impressas num papel de alta gramatura, o que sempre me agrada, e nesse papel super branco. Enfim, né, como eu leio geralmente nos horários do almoço, no ponto do ônibus, enfim, né, ou quando eu acordo no meio da madrugada sem sono, então prefiro que ele seja um livro, um gibi, ele tem um material mais resistente para conseguir suportar a minha rotina diária, né, que é muito corrida. E, enfim, eu acho que o Moby Dick é uma dessas obras que, se você não leu, deveria ler antes de morrer. Digamos assim, é um dos 10 livros para você ler antes de morrer, junto, por exemplo, com o Grande Sertão Veredas, né, do Graciliano, ou do Guimarães Rosa, ou Sertões, do Euclides da Cunha, etc, né? Enfim, e os Maias, né, do Eça de Queiroz, que eu adoro. E, resumindo, o que fala o Moby Dick do Herman Melville? Porque, repetindo, o Chaboté ele faz uma adaptação e, como toda adaptação, ela exige cortes. Porque o livro do Herman Melville é gigantesco, é descomunal, ele tem mais de 500 páginas. E o Chaboté, até onde eu sei, a maior obra dele, como eu disse, tem 254 páginas, mas mesmo assim é necessário cortes. E o que mais me impressionou apesar da narrativa ela ser bem carregada, né, intensa, ele tem muitos espaços que são contemplativos, de silêncio, de folhas em branco, ou simplesmente dessa confrontação do ser humano com a natureza. Ele conta a história, como certamente vocês sabem, de um jovem que decide, entre aspas, que em momentos quando ele é tomado, sei lá, vamos dizer assim, pela monotonia, pelo estresse da vida moderna, ele resolve se retirar dessa vida acirrada, né, ligada ao moderno, e vai para o mar, para viagens marítimas, etc. Ele é um ex-marinheiro e dessa vez ele resolve viajar a bordo de um navio baleeiro e, enfim, ele inicia sua viagem. E ele acaba escolhendo, meio que aleatoriamente, um navio que é conduzido pelo comandante, acho que é Ahab, que tem uma espécie de obsessão pela caça dessa baleia branca, né? Dessa cachalote, dessa baleia, enfim, né, branca, que havia arrancado, né, devorado uma das suas pernas. Então ele anda com uma perna de marfim, etc, né? E daí segue. Então,
A baleia, de fato, essa Moby Dick, né, essa cachalote branca, ela só aparece no final da obra e, de certa forma, para mim, não sei no livro, né? Aí já é uma outra coisa. Mas aqui no gibi, o Moby Dick, de certa forma, não vou dizer que ela encarna, ela é uma manifestação dessas forças telúricas, quase fantásticas, né? Que, entre aspas, transcendem a capacidade de compreensão e de domínio por parte do ser humano. Porque no livro, claro que isso é melhor trabalhado, só que aqui o Chabotelho só tem 250 e poucas páginas, 254 páginas. Então ele não tem muito tempo para trabalhar com isso. Claro, repetindo, ele tem muitos espaços aqui para o vazio, para o silêncio, para a contemplação, que ele acaba construindo, não só na forma como ele resolve narrar, mas também pela forma como ele representa os personagens, porque toda a obra ela é em preto e branco mesmo, não tem tons de cinzas, é só aquele nanquim bem carregado e um espaço para, de certa forma, enaltecer ou evidenciar a psicologia, né? A parte interior, a psique dos personagens que completam o que são apresentados ao longo da história, né? Da narrativa. Então, voltando para mim, essa Moby Dick, essa baleia branca e o Ahab, né? Esse confronto entre essas duas personagens, que são os antagonistas aqui da obra, ela serve como uma metáfora dessa impossibilidade, adiantando já o final do romance e do gibi, né? Caso você, infelizmente, né, é um livro que tem mais de 150 anos, então assim, se você não conhece a história, eu acho meio difícil não conhecer, né? Enfim, né, para mim o confronto entre o Ahab e a Moby Dick, né, representa que o Metamorfose é uma metáfora para a impossibilidade do ser humano não só compreender o inefável, né, o fabuloso, o fantástico, mas também a incapacidade, aliás, não só a incapacidade do ser humano compreender o fabuloso, o fantástico, o inefável, o transcendente, mas não só a nossa inaptidão para compreender o fantástico, o fabuloso, o mistério, mas também a nossa incapacidade de ter alguma espécie de domínio em relação a ele. Porque o Ahab aqui na obra é um capitão de navio experiente, porque ele diz que a terra é governada pelas leis divinas, mas no convés, no navio que ele comanda, ele tem a palavra absoluta. Então ele, como esse regente dos mares, como uma espécie de contraparte de Deus nos mares, como é que eu posso dizer? Ele supostamente teria também esse controle sobre as criaturas marinhas, as mais poderosas delas, que seriam os leviatãs, as baleias, os cachalotes. Só que aqui, ao longo da história, né, pelo menos assim, você como leitor inexperiente talvez pense que ao final o Ahab vai conseguir realizar a sua obsessão, né, que é de fato caçar e matar esse cachalote branco, né, a Moby Dick, a baleia. Né? Só que ao final do livro há uma reviravolta e não é exatamente isso que ocorre, evidenciando exatamente isso, né? Essa impossibilidade do ser humano, não só de compreender o inefável, né? O fantástico, o inaudito, como também a nossa incapacidade de ter alguma espécie de controle sobre ele. Porque para mim aqui, repetindo, né, antes de encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, o Ahab, essa caça, essa obsessão pela baleia branca, é uma metáfora para a dificuldade do ser humano de compreender o fantástico e a nossa, como eu posso dizer, a nossa ilusão, a nossa arrogância, que é alimentada por essa pretensão, e não só de conseguir compreender o inefável, o absoluto, mas de tentar ter alguma espécie de controle, de domínio sobre ele. Sobre, sei lá, sobre a natureza, sobre um conhecimento acerca de Deus, sobre o controle da sociedade, da forma de conduta das pessoas. E aqui essa natureza, esse inefável, esse fantástico, esse divino, esse fabuloso, é representado na obra pelo Moby Dick, né? Pela baleia branca. Aí, antes de encerrar, vou mostrar um pouco aqui da arte do Christophe Chabotet. Aí, como eu disse, né? Ele tem muitos espaços assim que são contemplativos, que fazem esse trabalho de construção, entre aspas, da subjetividade dos personagens, porque de fato a literatura ela tem outros recursos.
né, para descrever o que o personagem está pensando, o desenvolvimento da sua psicologia. E o Chabot, ele é ciente de que a literatura, de que entre aspas, o gibi, né, ele não teria essas mesmas possibilidades da literatura, porque ele tem menos espaço para trabalhar o texto. Então ele aproveita para fazer o quê? Esse amálgama, né, do texto com essas ilustrações que são lacunares e que abrem espaço para que você, como leitor, preencha essas lacunas, né, do que de fato está por trás do texto ou do que seria o significado maior da história. E de fato, tem algumas partes aqui que eu não vou mostrar, que seria na verdade o final e o ápice da história, que é esse confronto do Ahab e sua tripulação, os imediados, etc., os marinheiros, com a cachalote branca, né? com Moby Dick. Eu vou... pronto. Então não vou mostrar porque é impressionante o momento em que a baleia finalmente aparece. Era uma viagem longa. Esses homens aqui, eles passavam 3 anos nessas embarcações em busca, em busca e tentando interceptar essas cachalotes e outras espécies de baleias em seus principais locais de rotas migratórias, né? Para conseguir matá-los e extrair o óleo dessas baleias, que era usado para iluminação pública e outras formas de uso, né, do óleo. Enfim, aí por enquanto é só. Vou deixar aqui a dica de leitura do Moby Dick, do Christophe Chaboté, que é aqui no Brasil editado pela Pipoca e Nanquim. Eu não sei se atualmente essa adaptação em gibi, né, do Moby Dick, ele está disponível no mercado brasileiro. E como eu disse, é uma obra que originalmente ela foi publicada aqui no Brasil há 5 anos atrás. Ela já recebeu algumas reedições, até eu comprei num desses momentos que ela foi reeditada, mas eu não sei se atualmente ela é disponível para ler. Mas se vocês ficaram interessados pela história do Herman Melville, podem ir diretamente ao romance, né, que é um romance americano do final do século XIX, ou correrem atrás de outras adaptações do Moby Dick para a literatura. Mas eu imagino que essa seja, se não for a melhor, é uma das melhores. E essa arte em preto e branco que o Christophe Chaboté utiliza, te dá um destaque em especial para a obra. Então, pessoal, por enquanto é só. Vou deixar aqui a dica de leitura, que também é um registro da leitura que eu fiz hoje. Caso vocês sejam novos por aqui e gostaram das informações, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E em breve eu volto aqui para deixar o registro da minha próxima leitura. Então, até breve e boa leitura!